aqui, professor Fábio, mais uma vez, e por fim chegou a hora de explicar a parte de reprodução das algas protistas. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou dividir esse assunto em dois vídeos, tá? O primeiro vídeo, onde a gente vai mostrar a reprodução assexuada por bipartição e zoosporia, e o segundo vídeo, onde a gente vai apresentar maneiras de reprodução sexuada das algas, onde vamos acompanhar um tipo de reprodução sexuada chamado de haplobionte e um outro tipo de reprodução sexuada chamado de haplodiplobionte. Vamos falar sobre um tipo de reprodução assexuada comum nas euglenófitas, chamadas de bipartição. Então, vou clicar aqui na setinha. Então, você está vendo aqui uma euglena, tá? As euglenas, elas só se reproduzem de maneira assexuada por bipartição. E na bipartição, como talvez eu já tenha falado antes, tá? A euglena, no caso, tá? O corpo dela vai se fragmentar, vai se dividir em dois, mas para isso é preciso a célula se preparar, a euglena se preparar, ela vai ter que duplicar todo o material citoplasmático, tem que duplicar o núcleo, tem que duplicar os seus flagelos, tá? E demais estruturas, para aos poucos o corpo ir se segmentando, se dividindo, tá? Para no final do processo se formar dois novos indivíduos, duas novas euglenas. Então, toda vez que o protozoário se reproduzir de maneira assexuada, tá? Ele consegue se reproduzir sem haver a participação de um outro ser. No caso desse tipo de reprodução assexuada, que acontece nas euglenas, acontece também nas diatomáceas ou crisófitas, simplesmente a célula ela vai se dividir em duas, tá? Esse processo é chamado de divisão assexuada por bipartição ou cisparidade. Vou mostrar agora um outro tipo de reprodução assexuada, tá? Onde não vai haver a participação de um outro indivíduo para poder o protozoário, a alga protista, se reproduzir, que é chamado de zoosporia. Então vou clicar aqui nessa setinha, tá? E a gente tem uma algazinha verde chamada de Holotrix, tá? Aqui é uma alga filamentar, tá? E na verdade ela apresenta no seu corpo várias células, tá? E essas células elas vão sofrer mitoses, tá? A gente viu que é uma reprodução por mitose, uma célula mãe, ela vai formar basicamente duas células filhas com o número de cromossomos idênticos aos dela. Mas no caso das zoosporias, tá? No caso da alga Holotrix, ela vai formar durante o processo mitótico células, tá, flageladas chamadas de zoósporos. Tá aqui, a célula sofreu mitose e liberou dois zoósporos. Esses zoósporos apresentam a mesma quantidade de cromossomos de cada uma dessas células mães presente na alga filamentar aqui, chamada de Voltrix. Tá? Esses zoósporozinhos, eles vão cair em um substrato qualquer, tá? Vão se dividir novamente por sucessivas mitoses, dando origem a uma nova alga, tá? Uma nova alga Voltrix, tá? É chamada de zoosporias por conta da célula reprodutiva ser chamada de zoosporo, tá? É quase como uma esporulização. O terminando por aqui, tá? A gente viu praticamente as maneiras pelas quais as algas podem se reproduzir, podem se reproduzir de maneira assexuada, tá? ou por bipartição, que é o caso das euglenófitas, ou por zoosporia, que é o caso de uma alga verdezinha chamada de Voltrix. Abraço e até o próximo
ciclo de explicação de reprodução.